Vamos iniciar nossa aula sobre logaritmos e funções logarítmicas. O que nós vamos aprender? O que são logaritmos e seus elementos, condições de existência dos logaritmos. Então, assim como as equações exponenciais, os logaritmos eles possuem algumas condições de existência, até porque o cálculo do logaritmo utiliza uma equação exponencial. Então, cálculo do logaritmo, o que é um logaritmo natural, propriedades dos logaritmos. Isso aqui é muito importante, muito cobrado em provas de larga escala, como o Enem, vestibular e algumas questões de concurso. É bem importante. Exercícios envolvendo os logaritmos e as propriedades também. O que é uma função logarítmica, o gráfico de uma função logarítmica. E eu trouxe também uma questão do Enem, se não me engano, de 2015, que trata de função logarítmica. Então, vamos analisar aqui o seguinte exemplo, que é uma equação exponencial, para a gente entender a necessidade do uso de logaritmos. 2 elevado a x igual a 5. Como é que eu resolvo essa equação exponencial? Se vocês lembrarem da aula de equação exponencial, vão pensar assim, bom, eu vou pegar essa base, que é 5 aqui, e vou tentar decompor ela em fatores primos para transformar isso aqui numa potência de base 2 e igualar o x. Só que nesse caso eu não vou conseguir. Percebam que se eu decompor o 5, eu nunca vou chegar numa potência de base 2. Olha só. Bom, vamos tentar chutar valores para o x aqui. Ó. Se eu colocar 2 no lugar do x, 2 ao quadrado é 4. Ó, não deu 5. Tá, eu vou colocar 3 no lugar do x, então. 2 ao cubo é 8. Então, nós não temos aqui um valor inteiro para x que satisfaça essa equação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o x deve ser algum número decimal que está entre 2 e 3. 2, alguma coisa, mas a gente não tem como saber quanto exatamente. E é por isso que a gente usa os logaritmos, porque eles nos ajudam a resolver esse tipo de equação exponencial, na qual nós não conseguimos resolver pelas técnicas mais básicas. Existe até uma tabela com alguns valores de logaritmos que estão ali tabelados e nós podemos utilizar em questões. Então, olha só, a partir dos logaritmos, nós temos ali eu não gosto muito desse termo aqui, mas vamos dizer que é uma operação inversa à exponenciação. E é justamente utilizando essa operação inversa que nós vamos resolver exemplos de questões que envolvam logaritmos. Tá? Eu vou mostrar no cálculo aqui. Então, aqui ó, só algumas utilizações dos logaritmos. A gente usa ali na física, na química, na engenharia. Por exemplo, tá? A escala Richter, que mede os terremotos, ela é uma escala logarítmica. Então, ela está dentro de uma função logarítmica, os valores ali. O pH também, até tem uma questão do Enem que eu trouxe aqui, que trata do pH. O pH também utiliza logaritmo na sua composição de cálculo. Então, definição. Logaritmo B, aliás, logaritmo de um número B, que a gente chama de logaritmando, na base A é igual a x, onde a base A elevada ao expoente x é igual ao logaritmando B. Uma confusão isso daqui, né? Mas olha só o desenho. Então, eu tenho a operação logaritmo aqui, eu tenho a base do logaritmo, que é o A, chamei de A, vai ser um número, tá? Eu tenho o logaritmando, que eu chamei de B, e o resultado aqui, que a gente chama de logaritmo, eu chamei de x. Quais são as condições de existência, então? A minha base do logaritmo tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1, parecido com a equação exponencial, né? Ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1, igual a base lá da minha potenciação na equação exponencial. E o meu b, que é o logaritmando, tem que ser um número maior do que zero. Então, os logaritmos eles só existem nessas condições aqui. Fora disso, não existem. Então, observação. Quando a base de um logaritmo for omitida, então não apareceu nada aqui. Como é que eu vou saber a base do logaritmo? Ela vale 10. Tá? Então, ele é chamado de logaritmo decimal, logaritmo de base 10, porque essa base fica implícita. É que nem na raiz quadrada, quando não aparece o índice lá, a gente já sabe que o índice é 2. A gente sabe que é uma raiz quadrada. Aqui, quando não aparecer
a base do logaritmo, a gente já sabe que ela vale 10, tá bom? Por exemplo, ó, o logaritmo de 20. O que é logaritmo de 20? É um logaritmo de 20 na base 10. Então, a base está implícita aqui, a gente sabe que ela vale 10. Isso não quer dizer que não vão ter bases diferentes de 10. Vai ter também, só que quando ela não aparecer, a gente sabe que vale 10. Se for qualquer outra base diferente de 10, vai aparecer indicada ali.